Paz, meus caros irmãos, hoje apenas vai ser rápido. É uma pequena questão que ontem um irmão me fez um comentário. Eu não gosto muito de ficar questionando, porque o irmão fez talvez com boa intenção, pode ser um inscrito do canal. Então, irmãos, eu não quero jamais ofendê-lo, né? Mas só que o irmão falou aí uma coisa. O irmão não falou por mal, tenho certeza disso. Já está perdoado, tá, irmão? Tenho certeza. Vamos continuar sendo amigo, não tem nada uma coisa com outra não, tá? Mas eu sou obrigado a explicar pro irmão para que outros não vejam esse comentário e achem que realmente eu estou mentindo, porque o irmão, na sua simplicidade, no seu zelo, né? Talvez quis me ensinar alguma coisa. Tudo bem, irmão. Eu recebo o que o irmão. Mas eu gostaria de pedir uma coisa. Quando os irmãos têm alguma dúvida assim, ou quer conversar comigo, ô irmãos, nós somos amigos, independente da sua igreja, de outra igreja, nós temos que nos considerar amigos, irmãos, porque nós somos cristãos, independente de qualquer coisa, não é? Então não leve isso como uma agressão, ou como algo que vem te dar uma. Nada disso, irmão. Isso aqui é apenas um esclarecimento. Porque o irmão disse que eu estava chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso, porque eu disse o seguinte, que o corpo de Cristo, quando nós estamos na Santa Ceia, ou na ceia, né, ali é simbólico, não é transubstanciável, ou nós não podemos praticar a doutrina da transubstanciação, porque a transubstanciação é uma doutrina que transforma literalmente o pão em corpo e o vinho em sangue. E não é assim, irmão. Por quê? Há uma interpretação que foi feita assim na igreja romana. Começou no ano, se eu não me engano, se tiver alguém que sabe aí melhor, pode colocar aí embaixo, no ano 818, irmãos. Nem era na época do Senhor. O Senhor Jesus Cristo já tinha ido ao Pai. Nem tinha apóstolo mais. Isso foi colocado num concílio e depois foi tratado de novo no concílio de Latrão, no ano de 1200. Concílio era uma reunião que a igreja romana, católica romana, fazia, irmãos. Então existia esse pensamento que quando orava pelo pão, porque a princípio eles também partiam o pão, e que o pão era literalmente o corpo do Senhor. Mas os apóstolos não falaram isso. Eles entendiam o espiritual. Porque veja bem, irmãos, nós fomos olhar na palavra de Deus, no capítulo 22 do livro de Lucas. Vamos procurar aqui já. 22, versículo 17. Vamos ver. 22 de Lucas 17. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Tá, irmão? Em memória de mim. Tá entendendo? Ele falou em memória. O meu corpo que por vós é dado é em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Ah, mas ele falou lá que era o sangue. Presta atenção, irmão. Enquanto você está comendo ali, simbolicamente é o sangue, sim. Simbolicamente é o corpo. Simbolicamente. Eu não estou dizendo que não seja, mas não estou dizendo que é substancialmente. Porque senão estou transformando o pão em carne. Eu estou transformando o vinho em sangue. E não é, irmão. Sabe por quê? Veja bem. Aí há uma interpretação, porque o Senhor Jesus fez um discurso, uma pregação, que disse: Aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Entendeu, irmãos? Por quê? Ele estava pregando para uma multidão de judeus e eles estavam ainda na primeira aliança. Aí então está escrito lá em aos Hebreus: tirai
a primeira, estabelecei a segunda. Então, a primeira aliança era a aliança de Moisés, tá, irmão? E eles comiam mesmo a carne do cordeiro. E o sangue eles espargiam na porta. Então, o Senhor Jesus, ele quis dizer ali que eles iam ter que usar o sangue dele. E não abriu, aberto, não deu para eles entenderem espiritualmente, porque não era chegado o momento de Deus tratar com eles. E agora você veja com os discípulos. Ele falou a mesma coisa, mas só que ele disse aqui, ó, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. O que é Novo Testamento? É uma nova regra, é uma nova aliança, certo, irmão? Então tirou o velho, colocou o velho que era primeiro, e colocou o segundo que chegou depois do velho, e colocou em primeiro. Hoje você é salvo pelo novo. Hoje você é salvo porque tem Cristo. Hoje você não precisa imolar cordeiro, nem espargir sangue na porta. Tá entendendo? Agora presta atenção. Mas ele falou sangue ali. Presta atenção. Depois ele não falou que esse sangue é o Novo Testamento. O Novo Testamento era uma nova aliança. Era escrito. Foi escrito. Antes era marcado nas portas. Agora era escrito dentro da nossa alma. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Isso não quer dizer que nós estávamos comendo o sangue do Senhor. Aí você presta atenção. No capítulo 1 de João, diz assim, no princípio era o verbo era Deus. Me perdoe, viu, irmãos? E o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito que fez. O que é verbo? É palavra. E quem estava com Deus no princípio? Jesus Cristo, a palavra. Por isso que muitos fazem pouco da Bíblia, que dizem que a Bíblia não é a palavra, que é só Jesus Cristo. Está errado também. Porque o Senhor Jesus Cristo foi ao Pai e deixou a Bíblia escrita como palavra para nos orientar enquanto aqui na terra nós estamos. Certo, irmãos? Então a Bíblia também é a palavra de Deus. O Senhor Jesus foi a palavra que se fez carne. Então, quando ele fala, aquele que come do meu corpo, a palavra é um corpo espiritual. Você não vai na igreja e fala, vou comer a palavra. Hoje eu vou comer. Você vai comer o quê? A palavra. E que é a palavra? Não é Cristo? Você não disse que a palavra... Não está escrito que Jesus Cristo é o verbo? O que é verbo? Não é palavra? Entendeu, irmão? Então, quando você come ali, você está comendo o corpo de Cristo. Sim, não estou dizendo que não. Mas simbolicamente. Entende isso só, irmão? É fácil. Eu não estou mentindo para você, não. Você está comendo, sim, mas simbolicamente. Não transubstancialmente. Você está comendo, mas é simbolicamente, porque não transformou, irmão. Você vê, continua sendo pão. Não mudou a substância. Quando você vai tomar o cálice, não mudou a substância. E mesmo que mudasse, vamos supor, perdoe, irmãos. Que mudasse, irmão, imagine se mudasse. Aí então que seria pior para enganar você. Sabe por quê? Imagine o cálice virar sangue mesmo. Imagine o pão virar carne. Aí ia virar uma idolatria e aí ia passar para o paganismo. Por quê? Deus não quer e não gosta, Deus detesta isso, tá, irmão? Que seja representado Deus em um objeto qualquer. Ou em uma substância qualquer. Se eu disser assim, ó, isso aqui simboliza Deus, tá, irmão? E dizer que é Deus, aí eu tô contando uma mentira. Aí sim eu tô mentindo, tá, irmão? E o diabo faz isso, tá, irmão? Para enganar o povo. E não é qualquer, ele faz em qualquer igreja, ele faz, irmão, tá? Sabe por quê? Eu vou contar para vocês um caso aqui, só para vocês ficarem mais ou menos alerta sobre isso também. Uma pessoa disse que estava numa igreja romana, não vou dizer onde foi, e que uma imagem, olha só,
começou a derramar lágrimas. E isso aí foi falado, não sei se foi aqui em Portugal, não sei. Chorou, irmão. Ninguém soube explicar por quê. Aquilo ali foi o quê? Uma obra maligna para enganar o povo. Então, irmão, cuidado. Ah, mas viu um testemunho que virou sangue. Aí você vai fazer uma coisa que você vai... Se você faz parte do ministério e fica espalhando isso daí, irmão, você está cometendo um erro gravíssimo. Já aconteceu casos que eu tenho conhecimento, irmão, que falaram que o sangue do Senhor Jesus, que tinha caído uma gota de vinho no chão e quando o irmão foi ver tinha cheiro de sangue. Irmão do céu. Isso espalhou, foi para a internet. Ah, virou um fuê, né? Para os irmãos. Achar que aquilo ali era uma obra de Deus e até idolatraram. Foram ver, sabe o que era, irmão? O vinho caiu, tinham passado uma cera no chão e estava ainda aquela... Sabe aquela cera que fica aquela gosma, desculpa, aquela... A cera. A igreja era de madeira, chão de madeira, eu já atendi lá. Então o irmão foi passar limpar com papel. Quando ele foi cheirar, tá a mistura de vinho com cera, ele falou que era sangue. E espalhou, contou testemunho, e isso aí espalhou na internet e tudo. Deu o que fazer, irmão, deu o que fazer. Quer dizer, foi uma mentira, o povo acreditou, vai fazer o quê, irmão, né? O Senhor Jesus, quando ele falou, este é o Novo Testamento, é porque ele era o Verbo, ele era a palavra, ele estabeleceu-se no lugar do primeiro, ele tirou o primeiro, tiraram o primeiro e estabeleceram o segundo. Como assim, irmão? O primeiro era a lei de Moisés, eram as leis, os dogmas da lei, etc, 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 tudo. Tinha que matar o cordeiro, tinha que fazer isso, aquilo. Aí tirou e colocou o Senhor o Novo Testamento do sangue. Então, naquele momento em que você está tomando a ceia, entenda, você está sim participando do corpo do Senhor, certo, irmão? Você está. Mas o assunto que eu quero dizer é que não é transubstancialmente. Basta você entender essa palavra. Eu não disse que não era o corpo. Não é o corpo no sentido transubstancial. Porque para ele ser corpo, ele tinha que virar corpo, irmão. Você está entendendo o que eu quero dizer? O Senhor não mente. Então agora você vai comer o meu corpo. Aquilo ali ia virar um pedaço de carne e você tem que comer, irmão. Isso chama transubstanciação. Ou uma substância, mesmo que ela não se transforme, mas ela representa de uma forma que para você, espiritualmente, ela é o corpo. Ela é tão forte nisso que você acredita que você está comendo o mesmo corpo de verdade. Então você está mastigando nervos, músculos, né? E ali vai. E quando você toma o cálice, está acreditando que você está tomando sangue puro do Senhor. Agora eu pergunto, o Senhor cai em contradição, então? Porque ele disse lá em Atos dos Apóstolos, vai lá no capítulo 15, onde teve a reunião em Jerusalém, que nós não podemos comer carne sufocada nem sangue, pelo amor de Deus. Então o Senhor manda comer o sangue dele lá, em Atos dos Apóstolos não pode comer sangue. Outra coisa, se é o corpo do Senhor, tem que sepultar. É o que eu fazia, irmão, por isso que eu posso falar. Eu era ancião, na ativa, o que eu fazia? Acabava o culto de ceia, a gente pegava o pão, pegava o cálice, fazia um pacotezinho, ia no fundo da igreja, fazia um buraco lá bem fundo e enterrava. Quer dizer, sepultava novamente o corpo do Senhor. Então, todo ano, nós estávamos literalmente sepultando o Senhor, porque nós acreditávamos que era o corpo. E agora eu pergunto, você quer ver o que está escrito aqui? Ó? Meu Deus do céu, eu vou ver o versículo. Mas vou ver o versículo para mim não falar assim, sem versículo, porque senão você vai achar que eu estou, né? Ó, presta bem atenção. Romanos 6, 1 a 14. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele.
Quer dizer, não vai ser mais morto, não tem como sepultar ele mais, e você vai e sepulta. Você está indo contra a palavra, então, se você acredita na transubstanciação, você está contra a palavra, irmão. Porque, não, mas aqui é simbólico. Não, peraí. É simbólico na hora de você sepultar. E na hora de você comer não é simbólico. É o corpo. Tem alguma coisa errada aí. É simbólico na hora de você comer. Certo, irmãos? E quando termina, o irmão orou a última oração, pronto, acabou, irmão. Simbolismo. Acabou. Você não vai dar glória para aquele pão, você não vai chegar a botar aquele pão em algum lugar e colocar lá na sua casa e ficar lá deixando um pedaço do corpo do Senhor. Aí tem irmão que já viu, já aconteceu, irmão. Vão deixar o vinho, esquecer de sepultar, vai lá, tá tudo coalhado com cheiro de sangue. Já aconteceu isso, espalhou na cidade. E agora, irmão Raul, é verdade ou mentira? Irmão, na simplicidade, até Deus permite isso, sabe por quê? Na simplicidade do irmão, o adversário entra para fazer os outros acreditar naquilo ali. E sabe o que acontece, irmão? Isso acontece em um monte de lugar, irmão. Não é só numa igreja, não. Se vocês soubessem quanta história que a gente escuta aí de denominações, irmão. Passa o óleo, não sei o que, na parede da tua casa lá, que o diabo vai embora. Eles vão lá e passam e vai embora. E a pessoa fica iludida. Isso aqui é o óleo ungido. Eu já vi numa igreja, uma denominação, eu vi. O irmão punha uma lata de azeite grande assim, e quem tinha a causa era para escrever a causa e jogar dentro daquela lata. Isso é secretismo, isso é idolatria. Está entrando no meio do povo. Então, irmão, por isso que nós sepultava. Porque nós acreditávamos na transubstanciação. Então, não chamei o Senhor Jesus de mentiroso. Aquilo simboliza sim o corpo de Cristo enquanto estou comendo, porque foi orado, certo? Foi orado. Quando termina, eu não vou orar de novo para agradecer? Não tem mais nada a ver. Agradeci, pronto. Virou tapão, não simboliza mais nada. Então o que eu faço para aquilo? Jogo para fora? Jogo fora? Não. Irmão, presta atenção. Você não tem o amor? Sabe o que é omissão? É aquele que pode fazer uma coisa e não faz. Aquele que não faz o bem, podendo fazer, ele está cometendo um pecado de omissão. Omissão não é virtude. Teve um irmão aí agora pregando esses dias que omissão também é uma virtude. Irmão, pelo amor de Deus. Se você omite alguma coisa da tua vida, tem que ter um conceito. Você tem que ter uma iluminação. O que é omissão? Por exemplo, eu sei que aquilo já não é mais o corpo do Senhor, porque já terminou o trabalho, o serviço. Então o que eu faço com aquele pão? Jogo fora? Não. Eu tenho como na hora de partir ali, já partir, irmão. Saber quantos pedacinhos que falta. Quando termina, pego aquele pedaço desse tamanho assim que sobrou, que às vezes sobra um pedaço grande. Ao invés de eu enterrar, eu embrulho direitinho no papel, né? E entregaria para o diácono. É o que a Assembleia Cristiana faz, irmão. A igreja fundada pelo irmão Franciscão. O irmão Franciscão também não acreditava assim, tá, irmão? E outras igrejas não acreditam assim. Isso nasceu na igreja romana, né? Então, algumas igrejas... Martinho Lutero, ele acreditava assim. Não sei como é que está hoje, né, irmão? Mas tudo bem. Na questão do Lutero, na questão do irmão Franciscão, é questão da Bíblia, de Jesus Cristo. Jesus Cristo, é claro, ele é a palavra. Quando você come do corpo dele, ele quer dizer que você está comendo a palavra dele. Não quer dizer que você está comendo carne. Não quer dizer que você está bebendo sangue. Porque senão nós ia estar indo contra a palavra também, porque o Espírito Santo falou, a única coisa que os gentios não podem fazer é comer carne sufocada e nem beber sangue. Entendeu? Então, irmãos, você que está participando desta Santa Ceia, presta bem atenção. Eu não estou te julgando, eu não estou dizendo que você vai perder sua alma, eu não estou dizendo nada disso. Eu também não... Você me chamou de mentiroso, tudo bem. Nem me chamou, né? Eu até entendi. Você falou que eu estava dizendo que Jesus estava mentindo. Não. Essa é a doutrina que eu encontrei dentro da Bíblia. Agora, se você achar que a doutrina do Concílio de Latrão tá certa, foi a Igreja Católica, irmão. Pode procurar. Vai na história, vai na história. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, irmão. Tem irmãos que acham que não. Só vou no que está escrito. Você vai no que está escrito, mas você não entende.
Aí você não entendendo, você não sabe o que significa aquilo, você faz errado também, irmão. Tá entendendo, irmão? Então, meus caros irmãos, nós comemos sim, participamos sim do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, mas não transubstancialmente. Então, quando acaba, eu vi os irmãos fazerem lá e achei muito bonito. O diácono pegou num papelzinho, embrulhou direitinho. Veio uma senhorinha com 3 crianças, dava a impressão que era bem pobrezinha. Ela pegou e falou, ele pegou e deu para ela, falou, para a irmã tomar um cafezinho amanhã. Você acha que Deus vai condenar a irmã porque vai comer aquele pão? A irmã saiu dali na maior das alegrias, irmão, dando glória a Deus. Ah, irmão, você sabendo fazer o bem e você não faz, você está omitindo. Tá? Se você sabe que a doutrina está errada e você não explica, você está omitindo. E não vai atrás dessa conversa que omissão não é pecado, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E agora? Mas não é um pecado que vai levar a pessoa para a morte, para nada disso, mas é um pecado, a pessoa tem que pedir perdão, não adianta. Não adianta eu ensinar para a igreja a ser omissa. Eu não posso. Eu não posso dizer para a igreja, ó, a omissão é uma virtude. O irmão pregou esses dias aí, irmão. Pelo amor de Deus, esse irmão tinha que se retratar. Está escrito aqui na Bíblia, irmão. Ó, irmão, eu posso mostrar para vocês. Aqui agora já tá, esse vídeo vai ficar muito longo. Está escrito, eu tenho como provar, irmão. Eu tenho como provar. Está escrito, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Quer dizer, eu vejo um irmão numa necessidade, aí eu digo, eu vou buscar a palavra para ver se Deus confirma. Irmão, o irmão está com fome hoje. O irmão está com fome agora. Você está ali com o dinheiro sobejando. Ah, não vou dar para esse irmão porque eu vou construir um templo. Construíram 400, né? Pelo que eu fiquei sabendo, até achei. Será que está certo isso? 400, irmão? Olha, sinceramente, eu nem estou acreditando muito, mas que é muito templo, né? A não ser que eu escutei errado, né, irmão? Pelo amor de Deus. Agora você vai na casa do necessitado, do lado do templo, cara, a pessoa está passando fome. Não tem feijão, não tem arroz, não tem nada. Irmão, você acha que Deus está gostando disso, irmão? Isso eu não omito. Está errado. Não estou falando contra a denominação nenhuma. Tem um irmão que estava falando ali na internet, eu até concordei com ele e falei, e comentei lá, Deus abençoe. Ele falou, vocês às vezes vão para a internet, irmãos, não é por causa do povo, é por causa daqueles que são omissos. Às vezes eles veem um monte de coisa errada numa região lá, para consertar, eles não vão. Povo que se lasque, desculpa a expressão, né? Aí o povo fica sofrendo na mão de um ditador, né? Uma pessoa que não ensina Jesus Cristo, não fala nem de Jesus Cristo, que põe todo mundo debaixo das garras e às vezes até nem tem condição para isso. E os irmãos ficam tudo de braço cruzado olhando, podendo fazer alguma coisa, vão entregar na mão de Deus, vão entregar. Não é assim não, irmão, tem que entregar na mão de Deus, mas também tem que agir. Imagine-se na terra da promessa, quando o Senhor falou com eles lá, olha, vocês vão ter que entrar na terra, tem gigante, tem isso, tem aquilo. Eles podiam falar, não, Senhor, vamos entregar na tua mão, quando for nós vai, quando tiver tudo certo a gente vai. Não, eles partiram para cima. Tinha gigante mesmo, existia, os Néftalins, tinha. Irmão, mas eles foram, não omitiram, não se omitiram. Não falaram, não, eu não vou fazer que nem escutei e não vou. Ah, irmão, cuidado com esse negócio. Tô vendo tanta coisa, irmão, que eu fico assim preocupado. Não é que eu tô querendo mal de ninguém, não. Tô preocupado, não tô falando mal. Pelo amor de Deus, entenda. 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 Falar mal é uma coisa, agora mostrar a verdade é outra. Ah, irmão, mas então aquela Santa Ceia não valeu? Irmão, quem tomou a Santa Ceia lá foi você, não fui eu, entendeu, irmão? Se você sentiu alegria, Deus visitou teu coração, tudo bem, você enterrou pão, não enterrou? Foi o outro que enterrou? Problema dele, entendeu? Mas na tua consciência, não pensa mais que está comendo a carne do Senhor, não. A pessoa você mastigar os músculos do Senhor assim, tomar o sangue, né? Irmão, pelo amor de Deus, isso é ato de canibalismo, não tá, isso está fora, irmão. Ó, o Senhor Jesus ainda falou assim, ó. O Senhor Jesus ensinou lá na Assembleia de Jerusalém, né? O que nós vamos cobrar dos gentios? Porque os judeus não podem isso, não pode aquilo, não pode o outro, tem que se circuncidar. O Senhor
iluminou, acho que foi Tiago. Tiago levantou. O Espírito Santo me fez saber uma coisa. Que a única coisa que nós podemos cobrar é o sangue, a prostituição, a carne sufocada e a idolatria. E agora? Se fosse o sangue do Senhor, como é que ia ser ali? Eles não iam poder tomar mais nem ceia. Não iam poder, porque ali ele falou que não podia tomar mais o sangue. Está entendendo, irmão? Entenda isso. Você não é obrigado a concordar comigo, não tem problema nenhum. Eu não vou ficar triste com você, mas só não chama de mentiroso, né? Porque, poxa, eu não chamo ninguém aí de mentiroso. Se tem pessoas que não concordam, tudo bem, isso aí, você tem liberdade de expressão. Mas é um texto que eu estou colocando aqui. E outra coisa que aí eu também não concordo, mas não vou xingar o irmão lá. Eu não concordo que o irmão pregou, que eu vi, tá, irmão? Que omissão não é pecado. Ora, depende da situação. Eu acredito assim, né? Não sei, pode estar errado, né? Que omissão é pecado. Agora, existem casos e casos também, porque Sansão, se ele tivesse omitido que a força dele vinha do cabelo, ele não tinha errado. Mas é um caso diferente. Então tem que se julgar as coisas conforme o que está acontecendo. Abraão, se não tivesse omitido que Sara era sua esposa, Deus não tinha feito um milagre lá no palácio lá para mostrar que Deus era com Abraão. E Abraão falou que não era, ele cometeu uma mentira. Ele mentiu e Sara era a mulher dele. Mas ao mesmo tempo ele não mentiu. Nós for olhar, aí ele disse, eu não menti, porque ela também era minha irmã. E é verdade, só que ela é de outra mãe, tá entendendo, irmão? Então, na verdade, Abraão não mentiu, não. Eu falei aqui agora, eu vou corrigir, né? Mas ele omitiu que era também esposa. Foi uma omissão. Então, nós temos que analisar o caso. Agora, o irmão dizer que omissão é uma virtude, tá errado. Não é virtude. Omissão é pecado. O irmão está passando fome e eu estou falando em construir igreja. Eu vejo... Ah, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor, guarda o povo evangélico nesses últimos dias. Irmão, nós estamos no final mesmo, viu, irmãos? Os irmãos orem por mim. Eu vou falar uma coisa, eu tenho ficado desanimado esses dias, deu vontade até de parar de ficar falando, ensinando. Não é por nada, irmão, é porque tem pessoas que interpretam a gente, sabe? E ficam interpretando a gente como nós estivéssemos falando mal e como se a gente fosse uma pessoa que está querendo destruir uma instituição. Poxa vida, irmão, se eu quisesse destruir a instituição, já tinha mexido nos meus negócios aqui que eu tenho de documento aqui, irmão, e o que eu sei. Meu Deus do céu. Tem muitos irmãos que falam coisa aí, irmão, que não sabem a metade do que eu sei, irmão. Eu não sou nada, eu não vou pôr nada de isso aí. Ah, está se omitindo. Não estou me omitindo. Sabe por que eu não estou me omitindo? Que é coisa que eu não posso colocar a mão numa causa alheia também. Isso também já não é omissão. Vamos supor, a causa não é minha. Eu não vou lá, é a mesma coisa. Omissão de socorro, né, é uma coisa. Agora, omissão para não entrar em confusão, no caso, eu vou entrar em confusão porque aquele irmão lá é uma pessoa que é bandida, uma pessoa que vai trazer um prejuízo para minha família, pode perseguir um filho, pode... Então deixa para lá, irmão. Depois você vai lá falar, as pessoas não acreditam em você, ainda fala que você que é o falso profeta. Então, isso é problema de quem quiser. Eu não estou nem preocupado. Agora, o que perguntar para mim, aí é outra coisa, eu não vou omitir, porque senão eu estou cometendo um pecado. É verdade. E eu já me omiti muita coisa. E confesso que muitos pecados, e nós pecamos todo dia, irmão. Não adianta dizer que não. Todo dia. Também sou falar a verdade. Já pequei todo dia, todo dia. Pequei ontem, pequei hoje e vou pecar amanhã de novo. Mas como, irmão, um pecador? Todos somos pecadores, todos. Mas só que não estamos mais debaixo do poder do pecado. Por quê? Porque Cristo nos libertou. Anteriormente, entendeu, irmãos? Anteriormente nós não tínhamos Cristo, agora temos. Então agora o Filho de Deus não peca. Está escrito assim. Mas no grego está escrito, se não me engano, está escrito assim.
O Filho de Deus não permanece no pecado. Está entendendo? Agora tem uma tradução que fala: o Filho de Deus não peca. Não peca porque não permanece no pecado. Você está entendendo, irmão? Né? Porque senão João não escreveria lá em 1 João, versículo 8. Vai lá ver. Se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. E o Espírito de Deus não está em nós. E mais para frente ele fala: o Filho de Deus não peca. Ó, irmão, vai procurar entender as interpretações bíblicas, procurar textos, verificar textos. E por isso que é bom a gente, nessa parte, irmãos, não é que a gente quer ser o sábio, mas fazer o que eu escutei o irmão falar lá. Não se omitir em certas coisas, procurar encontrar, para não falar coisa que não deve. Um irmão da congregação estava falando lá, que tem irmãos que estão sabendo de coisas e não toma providência, e depois é para a internet. Ele falou bem isso aí. Um irmão, eu escutei o vídeo dele e ele tá certo, irmão. Tá? Ele tá certo. Não vou falar o nome dele aqui, mas ele tá certo. Se foi clamado, se foi pedido ajuda, se foi pedido socorro, omissão de socorro, isso ainda mais espiritual, materialmente já é crime. Imagina espiritualmente. Vamos tomar cuidado, irmãos. Irmãos, me perdoem. Assim, não precisa pedir perdão. Não, mas eu falo perdoem, sabe por quê, irmão? Vou explicar. Porque tem gente que interpreta tudo ruim e depois vem no comentário. Por isso que eu tô com vontade de parar com esse canal aqui, mudar, sei lá. Eu só não paro porque depois, quando eu penso que eu vou parar, quando eu olho os comentários, irmão, um monte de gente fala: não para, continua, não para, não sei o que, aí me dá ânimo. Mas quando eu olho assim que não tem nada, eu falo: quer saber? Quantas vezes eu falo isso? Eu vou esperar, vamos ver se vai vir algum comentário dizendo para mim continuar. Se não vir, eu paro mesmo e pronto. Porque eu não estou ganhando nada, né, irmão? Eu já tenho o que para mim preciso, e para mim herdar a vida eterna. Eu quero guardar a salvação na minha alma. Então ficar preocupado, se eu estivesse ganhando fortuna aqui, eu não estou ganhando nada. Gente que pensa que a gente ganha, você ganha dinheiro falando desse, daquele. Eu não ganho dinheiro falando de ninguém. Eu quero ganhar salvação e defender os meus irmãos em Cristo Jesus. Foi isso que eu aprendi. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.